A paz do Senhor, meus caros irmãos, a paz do Senhor, minha elite pensante. Vamos para mais uma aula rápida aqui do nosso curso Academia do Pregador, tá? E nesse momento a gente vai para a aula que vai tratar um pouco sobre a voz do pregador, tá, gente? A voz do pregador, que é um assunto extremamente importante. Eu sei que vocês já devem ter ouvido diversas vozes, diversos pregadores já pregarem, e vocês percebem que cada um tem uma voz, né? Cada um tem uma tonalidade de voz diferente, existem estilos diferentes, mas sabemos que existem também aqueles que gostam de imitar, né? De imitar a voz, de imitar o estilo de outros pregadores, né? Ele nunca mantém o seu original, né? Ele gosta sempre de imitar fulano, beltrano, ciclano, e até mesmo, infelizmente, até as línguas estranhas, né? Nós que somos pentecostais acreditamos, né, no mover do Espírito Santo de Deus, no batismo com o Espírito Santo, tá, gente? E também no falar em línguas estranhas. Nós não somos cessacionistas, né? Nós somos continuistas e infelizmente existem aqueles pregadores que, além de imitar todo o estilo, né, de determinados pregadores, eles ainda imitam a pregação e imitam também a questão das línguas estranhas, que é uma coisa que eu acho muito errada, né? E eu já vi várias vezes pessoas fazerem assim, imitarem pregadores famosos, pastores famosos, líderes famosos, né? Mas vamos lá, vamos para a aula, né, gente? Vamos seguir aqui a aula correspondente, tá? Na tela para vocês aí. Bom, pessoal, nós temos aqui o tema A Voz do Pregador, né? Aqui em cima você pode ver, né? Deixa eu ver se eu consigo usar o meu lápis aqui, ó. Aqui a gente vai começar aqui, tá, gente? Aqui, ó, a voz do pregador, tá ok? Aí aqui diz o seguinte, o correto, né? Deixa eu pegar meu mouse aqui. Deixa eu pegar a caneta para ver se a gente... Não o laser, né? O laserzinho ou marca-texto, tá? Vamos tentar pegar o marca-texto aqui para ver se ele marca direitinho, tá? Então, gente, a gente tá nesse tópico aqui, a voz do pregador, tá ok? A voz do pregador. Não foi muito bom esse marca-texto, mas vamos lá, tá? Deixa eu trocar aqui pelo laser, eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu apagar aqui. Vou trocar pelo laser, eu acho que ficará melhor, tá, gente? Vamos lá. Então temos aqui, observa aí, tá? O correto uso da voz deve ser o alvo de todo o pregador, pois a voz é o principal veículo da comunicação e é através dela que transmitimos a palavra de Deus. Usar a voz corretamente leva os ouvintes a prestar mais atenção e ouvi-lo com prazer. Vejamos então, olha só, alguns critérios a serem observados sobre o uso da voz. Então, meus irmãos, nesse momento a gente vai, né, tentar ver agora alguns critérios que são que devem ser observados, né, através da voz, tá? O uso da voz é muito importante, o uso da voz é de extrema importância, tá? Então, a gente vai analisar alguns critérios aqui interessantes, tá ok? Vamos partir para frente aqui, tá? Vamos lá. Vamos trabalhar primeiramente com o tom da voz. O tom da voz. Isso aqui é muito importante, tá, gente? O tom da voz. Aí aqui diz: o ideal é que o pregador utilize o seu tom de voz natural, quer seja grave, médio ou agudo. Olha que coisa interessante aqui. Deixa eu mudar aqui a minha caneta, né? Olha que coisa interessante aqui. Deixa eu tentar pegar um lápis aqui. Ele fala de grave, olha só, médio e agudo, né? O ideal é que o pregador utilize o seu tom de voz natural,
quer seja grave, médio ou agudo. Muitos pregadores falham porque no momento da pregação utilizam um tom de voz, olha, preste atenção nisso aqui, utilizam um tom de voz que não lhe é próprio, tentando inclusive imitar outros pregadores famosos. Foi aquilo que eu falei logo no começo, tá? O importante, irmãos, é que você seja uma voz e não seja um eco. Seja original, não seja uma réplica. Existem pessoas que começam uma pregação, no momento que começam a pregar, eles utilizam um tom de voz e muitas vezes o tom de voz não é próprio dele, né? Como diz aqui o texto, o tom de voz que não lhe é próprio, né? Ele começa a usar um tom de voz de uma determinada pessoa e depois, né, ele, na proporção que o tempo vai passando, ele começa a perder o controle, né? Ele não consegue manter mais aquele tom de voz e isso acontece muito, né? Recentemente um colega meu disse que um determinado pregador, né, um rapaz aí que estava se mostrando muito sábio, muito inteligente, e falava assim, não sei o que lá, e lá vai, não sei o que, a gente sabia que era só uma capa, a gente sabia que era só um personagem, porque ele não falava assim, ele não dialogava assim, mas do nada ele começou a mudar o estilo, né, a tonalidade da voz, e falava assim, não sei o que lá, e porque não sei o que lá, porque fulano, e ele foi pregar em determinado lugar, e ele começou, meus amados irmãos, a paz do Senhor, e começou tal, só que quando chegou mais ou menos no tempo de 10 a 15 minutos, ele começou a sair do personagem, né? Ele começou a mudar o tipo de voz. Ele esqueceu, ele saiu do personagem e todo mundo percebeu quando ele voltou. Ele começou a usar a sua própria voz. Então isso fez com que as pessoas descobrissem que ele estava de fato imitando, usando um tom de voz diferente, né? Você já assistiu, né? Quando eu era criança, eu assistia aqueles desenhos animados, né? Que mostravam uma espécie de temporizador, de ampulheta, medidor de tempo, né? Aí muitas vezes um ogro ou algum tipo de personagem de contos de fada, ou sei lá, uma bruxa tomava uma porção, né? Aí ficava bem bonita, né? Aí ia para uma determinada festa, para um palácio, se passando por uma princesa, mas quando, né, o temporizador, né, quando aquela ampulheta, né, derramava a última areia, né, da parte superior para a parte inferior, né, a porção mágica começava a falhar, a desaparecer, né, e aquela que havia se transformado numa princesa bonita ou num príncipe bonito, né, começava a poção começava a perder efeito, né? De repente começava a aparecer as rugas, né? Os pelos sobre as mãos, a testa enrugada, o cabelo feioso. Aí eles corriam porque tinham que voltar para casa porque a poção tinha terminado. Então é mais ou menos isso que acontece. O camarada começa uma pregação, tá? Começa uma prédica, né, com um tipo de voz que não é dele. Ele começa falando, né, meus amados irmãos, a paz do Senhor, olhe, nesta noite eu gostaria de falar sobre isso. Daqui a pouco, pode perceber, daqui a pouco ele muda completamente. Então isso é muito ruim para um pregador, tá, gente? Então, ele não importa, né, se o seu tom de voz é grave, né, é médio e agudo. Existem treinamentos que você pode treinar a sua voz, tá bom? Então aqui tá grave, médio ou agudo, né? Então assim, muitos pregadores falham, tá? Porque quando começam, começam imitando. Então isso é muito ruim. Vamos para frente aqui, para a gente avançar. Nós temos aqui agora o que a gente chama de
Volume da voz, tá, gente? Olha aqui, ó. Volume da voz. Esse tópico aqui é muito importante, tá? Volume da voz. Ora, tá se tratando de volume, né? Sobe, desce, normalidade, enfim, tá? Repare, o volume da voz deve estar de acordo com o ambiente. Isso aqui é muito importante, gente. Deve estar de acordo com o ambiente, tá? Para que todos possam ouvir de maneira agradável. Para que todos possam ouvir de maneira agradável. O operador de som deve regular, olha só, o volume dos caixas. Isso aqui é importante também, né? O sonoplasta, o operador de som tem que saber disso. Para que todos ouçam o pregador, sem que haja necessidade do mesmo gritar ao microfone. Então, assim, é um alerta tanto para o pregador, né, quanto para o operador de som, tá? O volume da voz, tá, gente, deve estar de acordo com o ambiente. Vocês sabem que existem igrejas que são grandes e existem igrejas que são pequenas, né? Existem igrejas que têm acústica e igrejas que não têm, tá? Agora imagina você dentro de uma igrejinha, né, com um som muito alto, né? E quando você fala, né, causa irritação nos ouvidos, né? Então, assim, eu já esteve em cultos que eu estava pedindo a Deus que terminasse, porque o caixa, né, até mesmo o retorno que estava no púlpito estava causando um certo desconforto. Então, o pregador, né, que vai estar ministrando no momento, tanto ele como o especialista em som, né, o camarada que vai estar responsável ali, o sonoplasta, o operador de som, deve se tocar nisso. O operador de som, poxa, está muito alto o som, está doendo nos ouvidos dos irmãos. Às vezes a mensagem é até boa. Eu convidei um certo rapaz para pregar e ele trouxe uma mensagem até boa, tá? Mas ele gritou muito e o som estava muito alto, doía nos ouvidos. Então a mensagem era boa, foi bem pregada, mas os irmãos não se ligaram. E isso tirou a atenção dos irmãos. Por quê? Por conta da voz do pregador. O som estava muito alto e ele gritava muito. E o ruim, irmãos, é quando está muito alto, o camarada grita muito e o som está ruim. Aí é que é complicado, né? Mas vamos voltar aqui para a nossa telinha. Então vamos para frente, tá? Um outro item interessante aqui é a velocidade da voz. Aqui a gente tem um speed, né? Aqui a gente tem um marcador aqui, um velocímetro, né? Repare aqui, olha só, a velocidade da fala. O pregador deve evitar usar a mesma velocidade de voz durante a pregação. O ideal é diversificar. Isso aqui é muito importante, ó. Velocidade da voz. O ideal é diversificar, de acordo com a mensagem. Ele deve evitar falar demasiadamente rápido. Isso aqui é muito importante, o termo demasiadamente rápido ou lento, tá? Pois um ritmo muito rápido pode levá-lo a atropelar algumas sílabas ou palavras, e quando muito lento pode tirar a atenção dos ouvintes, tá, gente? Então, assim, o pregador, ele não deve falar muito rápido e também não deve falar muito lento, tá? Ele deve, o ideal mesmo é ele diversificar de acordo com a mensagem. Existem mensagens que você tem que ter um ritmo maior, né? A velocidade tem que ser maior. Por exemplo, você está numa cruzada evangelística mesmo, então é um pouco diferente, né, de uma mensagem pregada para a igreja, um estudo bíblico, por exemplo, que é uma coisa mais lenta, mais devagar, tá? O ideal é que ele saiba, né, o momento em que deve usar a velocidade, né, e o momento em que ele deve reduzir um pouquinho a velocidade, tá? Nem muito rápido, nem muito lento, né, gente? Diversificar, acelerou um pouquinho, né? Agora diminui a velocidade. Ele tem que saber, né, usar a balança, ele tem que saber balancear, tá bom? Nem muito rápido, nem demasiadamente rápido ou demasiadamente lento, né? Porque às vezes pregando muito rápido, né,
ele pode se atropelar, né? Ele pode atropelar algumas sílabas ou palavras, né? Imagine, eu ouvi uma pregação de um pregador famoso, que ele estava pregando muito rápido, né? E ele disse, meus amados irmãos, a Bíblia diz que é mais fácil, né, uma agulha passar pelo fundo de um camelo. Ou seja, ele inverteu totalmente, né? Então é muito complicado falar muito rápido, às vezes, né? A gente acaba falando coisas, né, indevidas e atropelando, a gente passa a atropelar algumas sílabas, né, ou palavras, e às vezes não tem nem como voltar atrás. Muito lento também, irmãos, é complicado, porque assim, eu me lembro de um irmão, um servo de Deus que já dorme no Senhor, né, que ele pregava bem, tá? Pregava muito bem, só que ele falava muito lento mesmo, tá? Além de falar muito lento, né, ele usava a língua portuguesa, ele usava acho que é o pretérito mais que perfeito, né? Ele dizia mais ou menos assim, vamos ver se eu consigo lembrar de alguma frase, né? Ele dizia assim, e Jesus parara, e quando ele parara, os discípulos perguntara, e quando os discípulos perguntara, Jesus percebera e dissera. Imagine, né, a dificuldade, né, irmãos? Além de pregar num pretérito mais que perfeito, era muito lento. Então, cuidado com a voz, nem muito rápido, nem muito lento. Vamos para frente, tá? Um outro item aqui interessante que a gente vai tratar aqui, né, é acerca da dicção. Isso aqui é muito importante para a gente finalizar aqui esse tópico. Dicção, olha só. Conforme Aurélio, né, aí tem um ano e tem a página 235, a dicção significa, olha só, modo de dizer ou arte de dizer ou recitar. Está diretamente ligada à pregação. Alguns erros comuns ocorrem quando o pregador acrescenta um i nas palavras como, por exemplo, Jesus em vez de Jesus, cruz no lugar de cruz, nós em lugar de nós. Então percebam que a dicção é um problema muito sério, né? A gente percebe ela perseguindo, né? Esse problema de dicção persegue muitos pregadores, né? Que não conseguem se livrar desse i, né? Quando falam, quando eram para falar Jesus, falam Jesus, deixam de falar cruz para falarem cruz, no lugar de nós, dizem nós. Então utilizam i no lugar indevido, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Continuando ainda, aí ele diz o seguinte, ó. Outros erram por omitirem o S, né? Ainda está tratando da dicção, tá? Por exemplo, aqui, ó, no final das palavras tais como nós estamos em vez de estamos, nós vamos no lugar de vamos. Outros trocam mas por mais. Aí uma coisa interessante aqui que ele diz o seguinte: ambos estão corretos, de fato, tá? Ambos estão corretos, se forem aplicados no contexto certo, tá? Por exemplo, a gente pode usar o mais como sentido de acrescentar, como sentido de somar, tá? Deixa eu mudar aqui a câmera, né? Deixa eu ver aqui.
a gente pode usar o mais no sentido de somatório, no sentido de agregar ou adicionar alguma coisa, né? Tá? 1 mais 2 é igual a 3. Agora, quando alguém diz mas, então esse mas aqui é diferente do mais. Porque o mas, sem o i, né? Mas, M-A-S, é uma conjunção adversativa, né? Dá uma ideia de oposição, né? Diferentemente do mais com o i e o s no final, tá? Quando eu digo mas, eu estou tendo uma ideia eu estou usando uma conjunção adversativa, né? Eu estou tendo uma ideia de oposição. Por exemplo, vamos usar uma frase aqui, era para tudo dar certo, mas fulano chegou atrasado. Paulo deveria ter passado na prova, mas ele não estudou, então não passou. Então o mas dá uma ideia de adversidade, né? Dá uma ideia de oposição, por isso é uma conjunção adversativa, dá uma ideia de algo contrário, né? Diferente do mais, tá, gente? Voltando à telinha para a gente finalizar, aqui ainda tem o seguinte, ó. Aí ele coloca aqui, né? Se forem aplicados no contexto, né? Certo. Ele se refere ainda ao mais e o mais e o mas, tá? Aí aqui ele diz o seguinte: outros dizem planta em lugar de planta, problema em lugar de problema, né? E etc. Então a questão da dicção é um problema muito sério, tá, gente? Na vida de muitos pregadores, né? De fato, um fator muito complicado, né, que deve ser observado e deve ser corrigido. Nada que um bom treino, uma boa gramática não consiga corrigir, tá, gente? Vou parar por aqui, pessoal. Valeu. A gente continua na próxima aula, tá bom? Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor. Um abraço a vocês e continuem assistindo às aulas, porque a cada dia que você assiste, né, você aprende mais e aprimora os teus conhecimentos. Fica na paz do Senhor. Amém? Deus te abençoe.